Hoje, queremos nos conectar com a essência mais pura da vida, a paz interior. Aquela serenidade que não depende do mundo exterior, mas nasce dentro da alma, quando estamos alinhados com Deus e com os ensinamentos dos espíritos de luz. Chico Xavier, esse coração que brilhou como farol em meio às sombras do mundo, nos deixou preciosos ensinamentos, palavras simples, mas que carregam a sabedoria do alto, inspiradas por mentores como Emmanuel e iluminadas pela verdade que Jesus trouxe à Terra. Hoje, vamos mergulhar em 3 conselhos profundos de Chico Xavier, capazes de transformar angústia em serenidade e desespero em esperança. Tudo passa. Essa é talvez a frase mais conhecida de Chico, e também uma das mais poderosas. Em momentos de dor, aflição ou incerteza, essa verdade deve ecoar em nosso coração. A dor passa, a tempestade acalma, as dificuldades não são eternas. Jesus mesmo nos alertou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E se ele venceu, nós também podemos vencer. O Espiritismo, como nos ensinou Allan Kardec, nos convida a enxergar a vida como uma jornada de aprendizado, onde tudo tem um propósito e onde os sofrimentos de hoje são os degraus que nos elevam ao amanhã. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Esse conselho nos liberta da culpa e da prisão do passado. Quantas vezes nos apegamos aos erros que cometemos? Quantas vezes deixamos que nossas quedas nos definam? Joana de Ângeles nos lembra que o auto-amor é o primeiro passo para a cura interior. Precisamos acolher quem fomos, perdoar nossas falhas e, com humildade e fé, recomeçar. Emmanuel dizia que a cada manhã, Deus nos oferece uma página em branco. Cabe a nós escrever, com atitudes de amor, compreensão e caridade, uma nova história. A paz não virá pela rigidez, mas pela misericórdia. Não virá pelo julgamento, mas pelo perdão. Inclusive o perdão a nós mesmos. A gente pode morar numa casa mais simples, o importante é ter amor dentro dela. Essa é uma lição sobre essência e desapego. A sociedade nos empurra para o acúmulo, para o consumo, para a comparação. Mas o Evangelho nos ensina que o verdadeiro valor está nas relações, nos sentimentos, na vibração que emitimos e acolhemos dentro de casa. Ter paz é ter um lar onde há respeito, silêncio quando necessário, risos sinceros, palavras brandas. Não é sobre o que temos, mas sobre o que somos, e principalmente sobre o que oferecemos ao outro. Como ensinava Jesus, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Quando o nosso tesouro é o amor, a gratidão, o perdão, a paz se torna uma consequência natural. Esses 3 conselhos de Chico são sementes. Quando plantadas no coração, germinam em frutos de calma, de lucidez e de alegria serena. E se hoje você está cansado, inquieto, sentindo-se sem direção, respire fundo. Você está exatamente onde deveria estar para ouvir essa mensagem. Deus fala através da intuição, do silêncio e dos pequenos sinais. E neste momento, Ele quer te lembrar que a vida é uma escola bendita, onde cada experiência carrega um ensinamento oculto, cada pessoa é um espelho e cada desafio é um convite à superação. Muitas vezes, acreditamos que a paz virá quando tudo estiver resolvido, quando não houver mais problemas, quando todos os sonhos forem realizados. Mas a paz verdadeira não depende de condições exteriores. Ela nasce quando escolhemos confiar. Confiar que há uma providência divina que dirige todas as coisas com sabedoria perfeita. Confiar que, mesmo nos dias escuros, há um propósito maior se desenrolando nos bastidores da existência. Emmanuel nos alerta que a fé não é a ausência de perguntas, mas a certeza de que Deus caminha conosco, mesmo quando não entendemos os caminhos. Joana de Ângeles ensina que a serenidade nasce quando abrimos mão do controle absoluto e passamos a entregar nossos passos à direção da espiritualidade superior. Não se trata de passividade, mas de maturidade espiritual.
de reconhecer que não somos donos do tempo nem das respostas, mas podemos ser instrumentos da paz, se nos deixarmos guiar pelo amor. Chico Xavier, com sua doçura inconfundível, dizia que quando nos calamos diante da crítica, quando perdoamos em silêncio, quando oferecemos um sorriso mesmo feridos, estamos construindo uma paz que não se abala com o vento da ingratidão, nem com o eco da injustiça. Essa paz é silenciosa, mas poderosa, invisível aos olhos do mundo, mas sentida no fundo da alma. E é nesse silêncio da alma que encontramos a presença de Jesus. Ele que não prometeu conforto material, mas paz espiritual. Ele que caminhou entre os aflitos, que chorou com os enlutados, que acolheu os rejeitados e ensinou que o maior no reino dos céus é aquele que serve. A verdadeira paz vem quando passamos a servir. Quando nos esquecemos de nós por um instante para enxugar a lágrima de alguém. Quando deixamos de lado nossas dores para consolar uma dor maior. É nesse movimento de entrega, de amor ao próximo, que os nossos próprios fardos se tornam mais leves. O Espiritismo nos convida à responsabilidade com os nossos pensamentos, nossas palavras e ações. O que cultivamos em nosso interior molda a realidade que nos cerca. Portanto, se queremos uma vida de paz, devemos começar por semear a paz dentro de nós. Cultivar pensamentos elevados, alimentar sentimentos de compaixão, escolher palavras que edificam e agir com benevolência, mesmo quando isso nos exige renúncia. E quando o desânimo vier, porque ele virá, lembremo-nos de que não estamos sozinhos. Há uma falange de espíritos amigos que velam por nós, mentores espirituais que nos inspiram, amparam e sustentam nos momentos em que sentimos vontade de desistir. Cada oração sincera é ouvida. Cada lágrima silenciosa é acolhida. Cada gesto de bondade tem eco eterno. Hoje você é chamado a escolher a serenidade em vez do tumulto, a compreensão no lugar do julgamento, a esperança em vez do medo, porque a paz não é um destino, é um estado de espírito que construímos todos os dias com escolhas pequenas, mas constantes. Respire fundo agora, sinta a presença amorosa de Deus, envolvendo todo o seu ser. Ele conhece o seu coração, conhece as dores que você não verbaliza, os sonhos que guardou em segredo, as batalhas que trava em silêncio, e neste momento, ele estende a mão e diz: Eu estou contigo. Não temas. O melhor ainda está por vir. Ao permitir-se mergulhar neste instante sagrado de reflexão, algo dentro de você começa a se transformar. O barulho do mundo, tão insistente e impaciente, começa a perder força. A mente, antes repleta de pressa e preocupações, aquieta-se suavemente, como um lago que reencontra sua superfície calma após o vendaval. E é nesse recolhimento íntimo, nessa entrega sincera ao divino, que uma nova consciência floresce, mais lúcida, mais conectada, mais desperta para as verdades eternas. Compreendemos, então, que viver em paz não é ignorar os conflitos, mas saber atravessá-los com discernimento e fé. As situações difíceis não surgem para nos punir, mas para nos ensinar, moldando o espírito como o oleiro molda o vaso com suas mãos firmes, mas amorosas. Assim como o fogo purifica o ouro, as dificuldades são instrumentos de purificação da alma, preparando-nos para patamares mais elevados de entendimento e luz. Neste ponto da caminhada espiritual, a humildade torna-se uma aliada indispensável. Não aquela humildade que se confunde com fraqueza, mas a humildade verdadeira, que reconhece o próprio lugar na imensidão do universo e aceita que há muito mais a aprender do que a ensinar. Emmanuel frequentemente nos recorda que a sabedoria não está em saber muito, mas em saber aplicar com caridade o pouco que já se compreendeu. À medida que o coração se abre à prática da renúncia consciente, descobrimos que a paz duradoura floresce nos gestos mais simples. Ouvir com paciência, silenciar julgamentos, compreender os limites do outro, orar por quem nos magoa. Não são atitudes grandiosas que transformam o mundo, mas sim as pequenas ações diárias, feitas com alma, com entrega, com propósito elevado,
Joana de Ângeles, em suas lições sobre a saúde espiritual, nos lembra que muitos dos males que enfrentamos brotam da inquietação interior. O espírito que se debate, preso a ressentimentos, cobranças e angústias, adoece. Mas aquele que aprende a aceitar o tempo das coisas, a confiar no fluxo da existência, encontra equilíbrio e regeneração. A paz começa quando deixamos de lutar contra a vida e passamos a caminhar com ela em harmonia. A prática da gratidão é outra chave silenciosa para o despertar dessa serenidade. Agradecer não apenas pelas bênçãos evidentes, mas também pelos obstáculos, pelas pausas, pelas pessoas difíceis, pois cada experiência é uma ferramenta do alto, lapidando virtudes que muitas vezes ainda dormem em nós. Chico Xavier costumava dizer que agradecer é elevar-se, e quem se eleva vê o mundo de cima com mais clareza, mais empatia, mais compaixão. A vida nos convida todos os dias a decidir entre o ruído da aflição e a música suave da fé. Enquanto uns escolhem alimentar medos, outros se dedicam a semear esperança. E é essa escolha constante, muitas vezes invisível aos olhos dos outros, que constrói uma existência pacífica e rica em significado. Viver em paz não é um prêmio concedido aos favorecidos, mas uma conquista espiritual de quem decide agir com amor mesmo diante do caos. E neste momento, ao escutar essa prece em forma de palavras, você está participando de um movimento silencioso de transformação interior. Uma mudança profunda que começa agora, mas se estende para os dias seguintes. Uma luz foi acesa dentro de você, e ela é forte, constante, eterna, porque foi acesa pelo próprio Deus. Agora, envolvido por essa vibração suave que toca os recantos mais profundos do espírito, você pode perceber que a verdadeira paz não é algo que se busca fora, mas sim algo que se cultiva dentro. Ela se constrói através do silêncio interior, da disciplina das emoções, da harmonia entre pensamento e sentimento. Esse estado de serenidade não depende de circunstâncias ideais, mas de uma decisão firme de viver em consonância com princípios elevados. Não é a ausência de desafios que traz a calma, mas a forma como lidamos com eles, com confiança, resignação ativa e fidelidade aos valores morais. É no cotidiano, nos relacionamentos, nos deveres mais simples que temos a oportunidade de exercitar essa paz. Quando escolhemos agir com bondade, mesmo diante da indiferença, quando optamos por compreender em vez de reagir, estamos alimentando uma força invisível que nos protege e fortalece. Cada atitude impregnada de boa vontade é uma semente lançada no solo fértil da evolução espiritual. E essa semeadura, mesmo silenciosa, jamais será em vão. Nos instantes de solitude, quando o mundo exterior silencia, escutamos com mais nitidez a voz do alto, que nos convida à pacificação íntima. Essa voz, sutil mas constante, é o chamado do Cristo que habita em nós. Ele nos impulsiona a seguir adiante, mesmo quando os pés hesitam, mesmo quando o caminho parece incerto. Seguir sempre com esperança, com mansidão, com fé. Esse é o segredo dos que encontraram, no meio das tribulações, a verdadeira luz. E ao acolher esse momento de conexão sincera, você se torna também um canal de tranquilidade para os outros. Seu olhar muda, suas palavras ganham doçura, seu toque transmite consolo, porque quem encontra a paz não aguarda só para si. Compartilha, irradia, inspira. A paz é multiplicadora, e seu efeito alcança lugares onde nem imaginamos, curando dores invisíveis, acendendo estrelas no coração de quem já não acreditava mais na luz. Que a paz do Divino Mestre Jesus abençoe vocês abundantemente e até o próximo vídeo.